Porque eu mesma, lá na Stott, eu dei aula para vários professores que estavam ali, inclusive se preparando para a certificação, alguns até que passaram, e que às vezes não davam um resultado tão bom quanto uma outra pessoa que também estava ali, que às vezes ainda não tinha feito a certificação toda, mas que vivia aquilo, respirava aquilo, se dedicava àquilo, mas com o olhar para a pessoa. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, olhar para o ser humano que está ali. Sim, porque cada pessoa que chega na nossa mão é quem vai dizer o que deve ser feito. Cada formato de corpo, cada corpo emocional que chega, muda toda a minha atuação. Eu sou uma Vivi para cada aluno meu, para cada grupo que eu vou atender. Tem grupo que eles precisam de mim mais acolhedora, tem grupo que eles precisam de mim cutucando eles um pouco mais. Então, você vai ter que se abrir para se relacionar com as pessoas. E acho que esse é o primeiro ponto. Se você não está interessado, de fato, em pessoas, em entender que você tem uma ferramenta que vai mudar a hora daquele indivíduo no mundo e talvez possa perpetuar para o dia dele. Se você não entendeu, eu sempre carreguei isso como uma grande responsabilidade. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, muito mesmo, porque eu sei que eu posso transformar. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Também pode. Mas assim, não tem dinheiro no mundo que pague um feedback, às vezes, de você receber de alguém que, nossa, você transformou aquela situação, você me ajudou. Não tem dinheiro que pague isso. Então, eu tenho essa responsabilidade e é através do movimento, não é através da terapia falando lá, porque eu não sou terapeuta. Tem gente que transforma a aula também numa sessão de terapia falando e não é esse o propósito, porque eu não tenho esse preparo. É pelo movimento, é fazer a pessoa entender, se sentir viva, sentir onde estão as dores de todos os corpos dela, né, em movimento, e que ela possa encontrar o caminho dela através disso. Eu sou uma facilitadora e ponto. Então, cada vez mais eu tenho me interessado, assim, pela educação somática, pela psicologia, porque não basta, assim, o método Pilates, ele é fundamental e eu acredito que eu tenho bastante bagagem, tanto prática quanto de estudos para aplicar. Mas sem eu entender cada vez mais de pessoas e como eu vou me comunicar com elas, eu não vou conseguir acessar. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, do Joseph, que a gente historicamente sabe que ele era mais rude, que ele era uma pessoa mais rígida no seu trato com as outras pessoas, e a Clara Pilates, mais amorosa, mais acolhedora, que conseguia acessar, às vezes, o aluno que num primeiro momento não fosse lidar tão bem com a forma de ensinar do Joseph. E você tem o público para os dois. Eu, como aluna de Pilates, tive professores que me treinaram com muito amor e me acolheram, e tive professores que me treinaram com muita tacada na cabeça. E eu sei onde eu me encaixo melhor. Mas eu tirei o melhor dos dois, porque eu tava, primeiro, que é uma formação, não é algo que eu vou praticar pro resto da minha vida. Era uma formação, então eu precisava tirar o melhor das duas situações. Mas eu sei o que causa em mim quando eu tô num lugar que eu não quero estar. Como eu sou tratada ou conduzida da forma que eu não quero ser conduzida. E não vai funcionar para todo mundo. Então, se eu, como professora, não entender isso, não adianta eu saber o melhor Pilates do mundo de todas as formas. Eu preciso entender como o outro vai se permitir ser acessado pelo que eu estou fazendo. Senão vai ser só movimento. E eu não trabalho só com movimento. É a transformação através dele. Então, isso para mim é muito claro. Se eu não entender de pessoas, eu não vou conseguir levar o que quer que seja. Pilates, garuda, eu não vou conseguir levar. E aí, esse entendimento vem de várias coisas, né? É só você prestar atenção em quem está na sua frente, assim. Você monta a sua aula bonitinha, você já sabe mais ou menos as possibilidades do dia de hoje, você elaborou. A pessoa chega, como é que aquele corpo tá para receber aquele estímulo, né? Talvez você tenha que mudar a rota. Né? Talvez a sequência tenha que ser diferente. Então, eu me aproprio da responsabilidade. Isso, para mim, é importante. Eu acho que quem trabalha com o movimento tem que entender esse lugar da responsabilidade das suas escolhas na hora de montar uma sequência de movimentos, na hora de você lidar com o outro e das escolhas da ferramenta que você vai usar.